Então, pessoal, olha que coisa impressionante. Algumas semanas atrás eu trouxe aqui para o canal a notícia de que o filme Sound of Freedom, né, Som da Liberdade, viria finalmente para o Brasil e seria exibido nos cinemas. Tem a participação aí da própria Brasil Paralelo nessa história e tudo mais. Um movimento muito interessante e altamente descentralizado, altamente espontâneo, e lá eu especulava junto com vocês a respeito de qual seria a repercussão do filme no Brasil. Se ele teria um resultado bom como ele tem tido em outras partes do mundo, mas a verdade é que eu não esperava o sucesso estrondoso que ele está tendo. Olha só, Som da Liberdade lidera a bilheteria no Brasil e já atingiu um marco de 1,7 milhão de espectadores. Quase 2 milhões de brasileiros já foram assistir Som da Liberdade lá no cinema, fora os outros que viram aí, sei lá, via torrent ou de alguma outra forma, né? Então realmente uma coisa impressionante, vencendo vários filmes muito bem sucedidos geralmente do ponto de vista mercadológico e se tornando praticamente um marco no cinema brasileiro, de tal forma que ele já está mudando o debate público a respeito de si próprio, a respeito dessa obra aí. Se antes a grande mídia tratava essa história, a história desse filme, de sua concepção, de sua criação, como de uma forma canalha, né? Como algo conspiracionista, grupos de extrema esquerda, delírio cristão e tudo mais, agora o discurso mudou. Eles falam de certa forma até com respeito sobre esse filme. O que mudou nessa história? Vamos dar uma olhada então nos números, nos resultados de Sound of Freedom aqui no Brasil e também tentar entender por que a grande mídia está mudando a sua abordagem a respeito dessa obra. Não se esqueça, antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar com valores esporádicos aqui com este meu canal, né? Então, Som da Liberdade já acumulou 30 milhões de reais de faturamento aqui no Brasil desde a sua estreia, um resultado espetacular, um número impressionante. E aí ele já se mantém em primeiro lugar aí em seu terceiro fim de semana. Então o filme está aí 3 semanas bombando nos cinemas, sendo que apenas neste último fim de semana foram 8 milhões de reais faturados pelo filme, de acordo aí com a Comscore Movies, né? E Som da Liberdade deixou para trás outros filmes que costumam ser muito bem sucedidos. Por exemplo, aqui o segundo lugar nas bilheterias, que foi o filme Patrulha Canina, um filme super poderoso. Fala sério, que subtítulo bosta, né? Mas aí ficou em segundo lugar nas bilheterias, visto por 312 mil pessoas aí e com 8,5 milhões de reais de bilheteria. Em terceiro lugar aqui, O Protetor, o capítulo final, que teve um público aí de 219 mil pessoas e 4,2 milhões de reais de bilheteria de receita nos cinemas. Então veja que eu estou olhando essa notícia no site da Folha de São Paulo e eles tratam o filme como, como é que tá aqui, ó, uma polêmica, um longa polêmico, um filme polêmico distribuído pela Angel Studios, que é uma produtora cristã. Então eles trataram do tema assim: uma produtora cristã, a Angel Studios, está distribuindo o filme aqui no Brasil e ofereceu ingressos gratuitos para o longa considerado polêmico. Olha a mudança na abordagem, ainda uma abordagem com um teor negativo, principalmente para esse pessoal da extrema imprensa, que eles não gostam da temática em si, não gostam de coisas cristãs, nada relacionado ao cristianismo, à religião cristã, à cultura cristã, né? Então, para eles é uma coisa pejorativa, porém, eles tratam de uma forma muito mais diferente se você para pensar. Semanas atrás, o filme estava sendo tratado como um delírio cristão, como uma obra de extrema direita, ultradireita. Grupos QAnon fizeram toda uma sorte aí de tentativas de denegrir a imagem da obra e agora estão falando até de uma forma muito mais respeitosa, muito mais contida. Aqui o pessoal do site O Globo também, o site Valor, né, que é do Grupo Globo, traz também os números aqui a respeito de Som da Liberdade, falando da bilheteria aí, e tentaram diminuir o sucesso da obra dizendo o seguinte:
entre os dias 5 e 8 de outubro, ou seja, o terceiro final de semana aí de exibição do filme nos cinemas, 1,39 milhão de pessoas foram às salas, o que representa uma queda de 28,7% na comparação com o fim de semana imediatamente anterior, né? Tá desabando nas bilheterias, deve ser porque o pessoal não gostou da obra, então a crítica tá massacrando, o pessoal não vai mais assistir no cinema e tudo mais. Quando na verdade é óbvio que uma obra tende a perder fôlego ao longo das semanas, ela não fica em cartaz por toda a eternidade. No começo muita gente vai assistir, todo mundo quer ver, tem aquela coisa da novidade, mas nas semanas seguintes a obra vai perdendo o ímpeto, a bilheteria vai diminuindo, como acontece em qualquer caso. Esse percentual aqui é até esperado que aconteça nas semanas seguintes, provavelmente o próximo final de semana vai ser mais fraco e assim por diante até o filme sair de cartaz. É o ciclo normal de qualquer obra no cinema. Mas olha aqui, 1.390.000 brasileiros foram assistir a obra nesse terceiro final de semana aí. Que filme nacional dessas porcarias produzidas aí por esse pessoal esquerdista no Brasil, esse pessoal que gosta de ganhar prêmios lá fora e que faz uns filmes chatos, cabeças, sobre as mazelas sociais. Essa bobagem, essa besteira totalmente enviesada aqui no Brasil. Que filme consegue colocar esse monte de gente no cinema em todo o seu período de exibição? Isso aqui é apenas um final de semana, não é nem uma semana inteira. 5, 6, 7, 8, 4 dias aí, né? De quinta até o domingo, 1,39 milhão de pessoas aí foram aos cinemas para ver esse filme apenas nesses 4 dias. É um número realmente impressionante. E aí, de forma canalha, é claro, o pessoal aqui do Valor, do site Valor, tenta minimizar o sucesso da obra. Ah não, olha só, tá caindo, o pessoal tá deixando de ir, quando obviamente esse movimento é esperado e mesmo com essa queda natural, o número de pessoas que está indo ver o filme é impressionante, né? E aí eles também comparam aqui com o resultado de obras cinematográficas mainstream, lá de Hollywood, que estão estreando no Brasil. Patrulha Canina, que é um filme que tem um apelo popular muito forte, principalmente nas famílias, né? Crianças que gostam de ir lá assistir e tudo mais, os pais vão junto. Mesmo assim, esse estreou, né? Patrulha Canina estreou nesse final de semana aí nos cinemas. Então, 6 milhões de faturamento aí o filme conseguiu ter, que é bastante coisa, é claro, com certeza é muito dinheiro, mas é menos do que o Som da Liberdade conseguiu fazer em seu terceiro final de semana. E aí o Protetor, o capítulo final, que é uma franquia muito bem sucedida, diga-se de passagem, não chegou a fazer 5 milhões de reais, é um excelente número também, com certeza, mas um final de semana de estreia que não conseguiu barrar quase a metade aqui do valor, inclusive, né? O Som da Liberdade na sua terceira semana, no seu terceiro final de semana. Realmente aí um número impressionante, uma coisa incrível, o resultado obtido por Som da Liberdade aqui no Brasil, muito além do que eu esperava de resultado positivo para essa obra, de tal forma que nós estamos vendo, então, uma mudança na abordagem que a grande mídia tem em relação ao filme. Antes ele era escrachado, tratado como lixo, tratado como uma obra conspiracionista. Agora está sendo tratado como um filme de gente grande, um filme que realmente consegue competir aqui no Brasil com obras estrangeiras de Hollywood, de grandes produtoras que têm muito dinheiro por trás envolvido. Então, a extrema imprensa brasileira não pode passar por cima disso, simplesmente não tem como. Eles precisam reconhecer o sucesso da obra, ainda que tentem minimizar, dizendo que está caindo o faturamento ao longo das semanas, dizendo que o filme é de uma produtora cristã, que é um filme polêmico e tudo mais, só que com esse monte de gente indo ver o filme no cinema, eles simplesmente não podem ficar batendo no filme como fizeram no passado, porque fica muito feio para eles. Para pensar, estamos falando aqui então de quase 2 milhões de brasileiros indo ver o filme lá no cinema, é bem provável que esse número seja de fato alcançado, beleza, 1% da população brasileira, mas o percentual de pessoas que vão ao cinema realmente é muito baixo. Se você tem essa montanha de gente indo no cinema, isso significa que uma grande parte da população brasileira, provavelmente a maioria, concorda com a temática do filme e leva a sério o assunto que é explorado, de forma que
Quando a grande mídia brasileira, essa mídia esquerdista, nojenta, asquerosa, trata de forma canalha ficar denegrindo a imagem de Sound of Freedom com argumentos completamente vazios de sentido e apelativos, eles não estão indo apenas contra 2 milhões de espectadores que o filme deve alcançar aqui no Brasil nos próximos dias, nas próximas semanas. Eles estão indo contra a maior parte da população brasileira. Aí realmente esse pessoal vai ter um resultado financeiro aí ao longo do tempo ruim, porque muita gente vai deixar de procurar a grande mídia como fonte de informações, porque realmente não dá para levar a sério um sistema midiático como o brasileiro e também de outros países, diga-se de passagem, mas eu estou me restringindo aqui à questão do Brasil, né? Mas um sistema midiático como esse, que tem diante de si um filme independente, que tem um tema muito importante, que está fazendo um enorme sucesso e que eles batem de uma forma totalmente desproporcional. Eu nunca vi um filme ser tão criticado e com argumentos tão estúpidos, tão fora da caixinha aí da questão do valor de produção, da qualidade do filme em si, como isso tem acontecido com Sound of Freedom no Brasil. O pessoal não está criticando a qualidade das atuações, o diálogo, nada disso. Estão tratando de tudo que está por trás dessa obra, dos bastidores, o que torna todo esse ataque muito mais canalha. Veja então que o sucesso de Som da Liberdade no Brasil está inclusive mudando a abordagem da extrema imprensa sobre essa importante obra. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.